Eu fico muito grato a Deus quando Ele me permite pregar em João 3,16. Então, abra sua Bíblia aí, em João 3,16. A palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, nesses dias que nós estamos vivendo, quero louvar a Deus aí pelos nossos queridos irmãos também, que estão acompanhando na internet. Eu não sei se o link foi colocado no grupo da igreja. Se foi, compartilha aí, manda para alguém para nos acompanhar, em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar também muita graça, muita bênção do Senhor sobre as vidas dos nossos irmãos que acompanham aí à distância. Meu pai está sempre conectado. Aprendeu, meu filho, a mexer num celular depois de 70 anos. Agora ele está fera lá, né? Então todo culto ele está lá, de Cuiarana. E eu sei que isso é uma forma que Deus usa, né, para alcançar, para abençoar vidas. Eu intitulei a palavra de hoje com o seguinte título: não perca a fé, acredite. Então diga para a pessoa que está do seu lado aí, não perca a fé. Diga mais uma vez, acredite. Diga, acredite, não perca a fé. Não perder a fé. João capítulo 3, versículo 16, um dos mais famosos textos bíblicos, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, não está falando de conhecer, não está falando nem mesmo de falar, porque há pessoas que podem falar em nome de Jesus sem realmente ter crido em Jesus. Eu vejo direto aí. Ele está dizendo todo aquele que crê. Amém? Crê em quem? Em Jesus. As pessoas acreditam em um monte de coisa, mas o que ele está dizendo aqui é todo aquele que crê em Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira, né, que enviou ou que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Parece uma coisa simples. Eu acredito que a proposta, no fundo, tem essa simplicidade. Olha, você está em problema, você está em dificuldade, você está numa situação difícil, acredite em Jesus. Mas o Jesus, não aquilo que eu imagino, não aquilo que eu penso, não aquilo que eu quero acreditar, mas aquilo que está na palavra a respeito dele. Enquanto eu estava meditando sobre isso, me ocorreu o seguinte: precisamos nos levantar neste tempo, os dias de hoje, no meio de um povo que insiste em negar a verdade. Parece meio loucura eu dizer que nós vivemos dias em que querem negar a verdade, quando nós vemos em volta um crescimento exponencial do evangelho em meio aos, vamos dizer, evangélicos, né? Muitas denominações, aqui mesmo no Canaã, se eu não me engano, deve ter mais de 30 congregações evangélicas, só aqui no Canaã, só aqui nesse bairro, nesse pequeno bairro aqui, se não tiver mais, 30 só aqui nesse pedacinho. Então, irmã Patrícia, parece meio loucura eu dizer que agora há uma crescente, uma geração que quer negar a verdade, mas infelizmente é isso. Então é necessário que se levante alguém, é necessário que se levantem os Finéias da vida, é necessário que se levantem os Joãos, é necessário que se levante os Paulos em favor da verdade.
Eles insistem em negar a verdade e o poder de Deus com suas obras e discursos difamadores e disfarçados, né? São coisas muito belas. Eu ouvi um pastor sendo aplaudido esses dias aí nas redes sociais, não importa quem é nem o nome, dando 4 passos para você falar com o seu filho sobre o homossexualismo. Eu não vi uma vez ele citar a Bíblia. Quando a Bíblia diz em Provérbios, ensina a criança no caminho que ele deve andar. Você quer falar de sexualidade com o seu filho? Ensina desde criança. Não espere ele ser afrontado pelas situações lá fora, não. E a Bíblia diz que, ainda quando ele for velho, não se desviará dele, mas ensina a palavra. Então, óbvio, nós não temos que odiar nenhuma pessoa. Todo ser humano, pelo fato de ser humano, é digno de respeito, de ser amado, de querer o bem para ele. Temos falado isso aqui, inclusive, na sexta-feira, falamos isso na aula. Quando um exército era derrotado pelo povo de Israel, eles não podiam nem festejar, porque se comemorasse a vitória, eles incorriam em aborrecer a Deus, em pecar. Mas hoje nós vemos as igrejas, o mundo, ensinando que você tem que ficar longe de pessoas, tem que odiar pessoas, que você tem que um monte de coisa contra pessoas. Você não tem, você tem que viver a sua vida em Cristo. Isso é correto. Viva a sua vida em Cristo, mas você não é inimigo de ninguém. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nossa luta não é contra sangue nem carne. Ah, mas pastor, temos inimigos? Temos. E a Bíblia diz: ama o teu inimigo e ora pelos que te... A Bíblia é isso, querido. Então nós cremos em Jesus. E eu tenho conversas sérias comigo mesmo. Não estou falando para vocês, eu falo comigo. Será que realmente nós estamos amando Jesus? Então, apesar de a nossa palavra, muitas vezes o nosso discurso dizer uma coisa, a nossa atitude é contrária a isso. A nossa atitude, o nosso procedimento está sendo contrário, não está sendo de acordo. Então, tem que se levantar alguém e gritar bem alto, não apenas com nossa voz, como também com nossas atitudes. Gritar o quê? Eu acredito no Deus Pai, o Criador, em Jesus Cristo, o Filho, e no Santo Espírito, o Consolador. Amém? E declarar que Ele é a garantia, o Espírito Santo é a garantia de que Jesus voltará para nos buscar. Quem acredita em Jesus aqui? Você acredita em Jesus? O seu Jesus ou o Jesus da Bíblia? Sérgio, tu acredita em Jesus? Mas o Jesus da Bíblia ou o seu Jesus? Existe, mas pastor, como existe uma idolatria quanto a Jesus? Existe. Tem pessoas que idolatram o seu Jesus, que não é o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia está dizendo para você fazer uma coisa e você está fazendo outra. Então distingua na sua própria vida. Eu preciso fazer isso na minha, você precisa fazer isso na sua. O que esse mundo está precisando? Está precisando de pessoas que acreditem em Jesus. Só que nós estamos sendo bombardeados a cada dia a negar Jesus. E nós nem percebemos que estamos negando a Jesus. Por que acontecem os confrontos nos nossos dias? Confrontos de ideias, de pensamentos, de filosofia. Sua filha é uma bênção fazer faculdade, mas ela vai entrar numa área perigosíssima, porque tem um monte de psicólogos cristãos que não estão defendendo a palavra, estão defendendo o que aprenderam na faculdade, indo contra a palavra, ao invés de ensinar o que é bom. E o que é bom não pode vir de qualquer outro lugar a não ser de Deus. O que é bom para mim, para você, vem de Deus. Se vier de outra parte, queridos, não é bom.
aparenta ser bom no início, mas na saída vai dar um trabalho, vai te criar uma situação terrível. Mas se vem de Deus, é bom. Qual é o conselho de Deus? Se eu acredito em Jesus, o Jesus da Bíblia, então permaneça nessa fé. Mas não é permaneça nessa fé como 007, não. Agente secreto, crente, agente secreto, não. Só ele sabe que ele é crente. Só ele e o Espírito Santo sabem que ele é crente. Ninguém mais sabe. Sabe uma das coisas que eu gosto de pedir para as pessoas que dizem entregou a vida a Jesus? Fala para alguém que você entregou a vida a Jesus. Imediatamente, pelo menos 3 pessoas, fala. E você vai ser provado se realmente você entregou a sua vida a Jesus. Então a promessa, a palavra, queridos, ela não tem meio termo. A palavra, a promessa é para aquele que crê em Jesus. Não o meu Jesus, não o Jesus da sociedade aí fora, nem mesmo o Jesus pregado muitas vezes, que eu já ouvi muitas palavras, permaneça na fé, para você receber alguma coisa. Mas permaneça na fé para suportar o que esse mundo está fazendo contra a igreja. Tem sido tremendo a gente pensar nas terças-feiras sobre o fim dos tempos. Tem sido tremendo. Inclusive, essa palavra é fruto desses estudos que eu estou fazendo. Eu observo, Robson, que à nossa volta as pessoas não estão permanecendo na fé. Elas estão deixando a fé. Elas estão deixando a fé, só que não de uma forma... como é que eu diria, meu Deus? Nós não estamos sendo confrontados. Nós estamos sendo amaciados. Sutilmente. Nós vamos ver esse texto. Vem sutilmente. Então vem uma pessoa que diz que é pastor de não sei de que igreja e começa a falar e está lá, zilhões de comentários. Que bênção, até que enfim alguém sensato que não cita a Bíblia para mim, não me interessa. A sensatez dele não está valendo de nada. Porque ela vale para esse mundo, mas ela não vale para a eternidade. Ela vale para as coisas desse mundo, mas ela não vai valer um centavo para a eternidade. Você ama a verdade? Você sabe quem é a verdade? Aí alguém quer me convencer que ele ama a Deus. Só que quando ele faz alguma coisa, é contra aquilo, é contra quem ele ama. Como é esse amor mesmo? Eu amo a Deus, mas na hora de eu agir, eu faço as coisas contra a esse Deus a quem eu digo que amo. Porque a palavra, queridos, não deixa espaço, não deixa meio termo, a palavra é clara. O que ela requer de nós, louvado seja Deus, irmão Marco, ao dar o testemunho, e eu creio nisso, irmão Marco. Há pessoas que vão ser abençoadas por causa de um crente, mas salva só se ela crê em Jesus. Mas ela pode ser abençoada por causa de um crente? Pode. Os seus filhos podem ser abençoados por causa de você? Pode. Eles não vão ser salvos só porque você é salvo. Eles podem chegar ao entendimento pelo teu testemunho, mas receber bênçãos? Pode. Porque Deus não vai deixar de te abençoar se você é fiel. E consequentemente, aqueles que estão ao teu lado serão abençoados. Então louvado seja Deus quando você menciona sua filha foi abençoada, ainda que ela está fora do caminho, ainda que ela conhece o caminho, porque foram na sua frente. Eu também tenho um irmão que foi na minha frente, hoje está fora, mas quando eu falo com ele, ele diz que ele ama Jesus e está com Jesus. Só que quando eu olho a vida dele, quando eu analiso o que ele faz, queridos, não tem essa de ama Jesus e não quer estar no meio das pessoas que amam a Jesus. Não tem isso. Esquece, isso aí é conversa fiada. Jesus precisava ser batizado nas águas para ser purificado? Sim ou não? Por que ele batizou?
Para dar o exemplo. Jesus precisava congregar 12 homens imperfeitos, cheios de problemas, cheios de defeitos, para fazer a obra? Mas ele congregou por quê? Para dar exemplo para nós. Mudar eles e para dar exemplo para nós. Jesus não tinha que bater a cabeça com ninguém, mas ele congregou. Ele não andou sozinho. E de repente alguém diz aí que ama Jesus e está apaixonado por Jesus, mas anda sozinho. Que Jesus é que você crê? Que verdade é que você ama? É a da palavra de Deus? Se for da palavra, você vai ter uma atitude diferente. Amém? Não existe isso. Ama do seu jeito, a Bíblia diz que é aqui, ó. A verdade é essa aqui. É pregador do Satanás, porque se ama a Bíblia, se ele entende a palavra de Deus, ele vai obedecê-la. E não tem jeitinho, não tem como eu pegar a Bíblia e amoldar a mim e estar de acordo com Deus. Não, eu posso fazer isso, mas não estarei de acordo com Deus. Então a palavra é: acredite, queridos, acredite no Evangelho, acredite na palavra. Mesmo no mundo em que nós estamos vivendo, onde nós estamos sendo bombardeados com toda a espécie, com toda a sutileza de Satanás. As coisas mais frustrantes que eu tenho sentido no meu coração, que tem me apertado, é quando eu estou olhando agora para os juniores, para os adolescentes, para as crianças. Irmã Patrícia, nós não tivemos celular na nossa mão. A nossa infância podia ser dura, mas a gente não tinha depressão, a gente não tinha problemas sociais, o molecado na escola bulinava com a gente bulinava com eles. Hoje, as crianças só falam em se matar, em perder, em acabar com tudo. Eu chego perto do meu coração, porque a sutileza está aí. E é mais fácil para mim, pai, entregar os meus filhos. Eu vi um comentário de um que disse: eu não preciso falar com meu filho, porque esses assuntos ele já vê na internet, criança. Então quando eu vou conversar, ele já sabe de tudo, porque ele aprendeu com a internet. Misericórdia, Senhor. Sabe, quando você lembra, as nossas coisas mais tremendas, mais fantásticas que tinha, eram as rodas depois do jantar. Não sei se vocês tiveram essa experiência, quando a gente reunia depois do jantar, que normalmente era cedo, né? 6 horas, 7 horas, comia. Lembra, Ivete? E aí sentava com os mais velhos até da hora de dormir, e ia ouvir o quê? Os mais velhos contar as experiências de vida deles, e a gente ficava ali, ligado. Aquilo era a nossa internet. E pense se alguém tinha dificuldade com alguém, de viver, de se relacionar. Não tinha. Então, acredite, queridos, a palavra do Senhor ainda é a verdade. E quando ele diz em Provérbios, se não me engano, 20, ensina a criança no caminho, no caminho. Observa, não é o, não é lá, não é ali, é no. Significa o quê? Que você está dentro, que você está junto com o seu filho. O problema é que a sociedade aprendeu que não, eu vou dizer ao meu filho, até um bordão surgiu, né? Faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Minha mãe me dizia isso. Quando eu a via fumando, eu perguntava: o que a senhora vê de tão prazeroso num cigarro? Ela dizia: não fume. Mas a senhora fuma, me obedeça, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Isso era antes dela converter, viu, irmãos? Depois, graças ao Senhor Jesus, ela foi alcançada e ela mudou completamente, né? Até que foi chamada pelo Senhor, mas era diferente. Então, sabe de uma coisa que eu quero dizer, Ivete? Acredita em Jesus, acredita na palavra, Ivete. Mesmo que você não entenda agora, acredite na palavra. Mesmo que você não tenha uma resposta para a sociedade, acredite na palavra. Porque as pessoas vão querer colocar a gente contra a parede. As pessoas vão querer nos colocar numa enroscada, né? E aí, me responda. Diga: eu não tenho resposta, mas ainda eu acredito na palavra. Eu vou continuar obedecendo a palavra. Amém? Livro de Tessalonicenses, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses,
E eu quero mesmo tentar correr, porque algo precisamos fazer hoje aqui. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 7, diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Presta atenção nesses termos, querido. O mistério da iniquidade já opera. Então, alguma coisa muito poderosa, muito pior vai acontecer. Mas já há algo acontecendo agora. E isso foi escrito aqui nos primeiros séculos da igreja. Nós já estamos 2000 anos à frente. Cerca de 2000 anos à frente. Então, se já operava lá, imagine agora. Imagine agora como é que está. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ainda há alguma coisa que detém a manifestação desses mistérios da impiedade. Impiedade, querido, é toda sorte de pecado, de rebelião contra Deus. Versículo 8: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Aleluia! Ele não tem poder contra Jesus. E destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqui é a segunda vinda, não é a primeira. Quando Jesus vier buscar a igreja, acontecerá a manifestação do iníquo. Quando Jesus voltar a segunda vez com a igreja, então ele será destruído. Amém? Ora, presta atenção agora que é aqui que é a chave para o que nós estamos vivendo hoje. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Aí é que pega, Ivete. Porque como é que eu sei que o que está acontecendo vem de Deus ou não? Porque muitas vezes é pregado que se Deus está contigo, vai acontecer isso e aquilo. Se Deus está contigo, lembra as tentações? O que é que Satanás falava? Se tu és o filho, então faça isso. E essa oratória maligna continua até hoje. Mas como pode? Você é um filho de Deus, está passando por essa e aquela situação. Não, os filhos de Deus têm que ser diferentes. E aí nessa sedução, muitos estão caindo nas armadilhas de Satanás, aceitando, passando a mão em coisas contrárias a Deus, por causa de algum benefício temporal, passageiro. E isso, queridos, acontece em grandes vultos, em grandes volumes. Eu tenho refletido sobre alguns acontecimentos, mas eu vou deixar para terça-feira. Venha na terça-feira, nós vamos compartilhar alguma coisa nesse sentido. Ele vai agir, o iníquo vai agir segundo a eficácia. Ele vai agir com poder, sinais, prodígios da mentira. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem, não acolheram o amor da verdade. Há uma versão que diz: não acolheram com amor a verdade. Não sei se é a sua ou a temporânea. Tem uma versão que diz: não acolheram com amor a verdade, ou não receberam o amor da verdade. Isso é King James, mas tem outras versões.
Quem vai ser enganado, querido? Quem não acolheu o amor da verdade. Quem deixou de acreditar no Jesus da Bíblia para se deixar seduzir por um Jesus dos homens, um Jesus pintado. Sabe, essa enganação que tem, por exemplo, numa denominação grande aí, de um Jesus europeu, branco, meio loiro, de olhos azuis, um cara sofrido. Do mesmo jeito que pintaram esse Jesus aí, um Jesus europeu, porque o catolicismo vem de lá. Aí tem lá uma imagem bonita num quadro. Queridos, eu sou tão avesso a esse tipo de coisa que nem não me manda mensagenzinha com coisa correta, com imagem do que dizem ser Jesus. Nem o do filme do Mel Gibson, não quero ver, porque gera idolatria. Ah, tem uma carinha bonitinha ali, melhor me mandar com a cara do irmão Marcos, do Cauê, eu vou aceitar. Mas mandar com um cara para dizer, ah, é a imagem de Jesus. Eu vi uma música evangélica esses dias, hoje mesmo, com um fundo lá, era uma imagem do que eles querem dizer que era Jesus. E fechei na hora, não quero ver. Porque isso são as coisas que estão levando você a criar uma imagem do Jesus ideal, segundo a sociedade 21? Não, queridos. Essa Bíblia foi escrita há mais de 1.500 anos, não, mais de 3.000 anos, se eu não me engano. Boa parte dela, boa parte de 2.000 anos para cá. Mas ela continua sendo atual. Não importa. O texto dela continua sendo atual. Eu não tenho que fazer um Jesus que se adeque, que tenha que responder problemas que nós estamos vivendo agora por consequência de desobediência às ordens de Deus. Uma irmã lendo Bíblia anualmente com um grupo que eu tenho de leitura da Bíblia, perguntou, pastor, mas por que que, acho que na restauração de Esdras, os homens tiveram que mandar de volta as mulheres estrangeiras, porque que não dava para arrumar um jeito? Só que lá atrás, Deus já havia dito, não casem com mulheres estrangeiras. Agora você desobedece, cria um problema e você quer que Deus resolva. Obedeça, ou assuma as consequências. Obedeça a palavra, acredite na palavra. Sabe qual é o problema de acreditar hoje e não acreditar? É que a gente, quando olha para a Bíblia, acha que ela é história da caronchinha, mitologia. A gente não acredita mais, porque já opera, queridos, não vai operar não, já opera o mistério da iniquidade, já opera com sinais, prodígios, maravilhas. Você está pensando que um monte de cura que acontece em alguns cultos veio tudo de Deus? Você está pensando que um monte de gente que cai no poder do Espírito Santo é realmente o Espírito Santo? Eu só te digo uma coisa, observa quem caiu no poder do Espírito Santo e acompanhe a vida dela nas próximas 24 horas. Não vou nem dizer para acompanhar um mês, não. Só digo, acompanha nas próximas 24 horas. Na Bíblia, nenhuma pessoa que teve um encontro com Deus, que caiu na presença de Deus, voltou a ser a mesma pessoa que era antes. Mas o irmãozinho do chamado reteté, né? Achei legal um pastor esses dias perguntando onde é que está na Bíblia o reteté. Ele colocou, parece que era R$200 para quem mostrasse para ele onde é que está. Aí na hora do culto está lá naquele êxtase. Queridos, eu creio no poder do Espírito Santo. Eu não duvido. Eu não creio em pessoas que dizem que estão cheias do Espírito Santo numa reunião e saiu da reunião, estão dando de língua na vida dos outros, estão mentindo, estão enganando, são os mesmos promíscuos quando estavam antes de estar ali naquele momento.
e ali diz que estava cheio do Espírito Santo, não conhecem a Bíblia, não conhecem o Deus da Bíblia. Porque quando o Espírito Santo veio em Pentecostes sobre a vida de homens simples e mulheres simples, pescadores, agricultores, pessoas sem cultura, sem letra, fez deles homens poliglotas, pregadores, ousados, cheios do poder de Deus, saíram anunciando o Evangelho, arrebentaram com a vida de muita gente para o passado, vivendo um Evangelho puro, genuíno, transformando vidas de povos, línguas e nações. A prova disso é nós hoje, nessa noite aqui. Começou lá, num dia em que o Espírito Santo encheu um lugar. Mas as pessoas querem empurrar a goela abaixo hoje, que estão vivendo cheio do Espírito Santo. Não, estão operando com todo o espírito que diz aí? Mentira. Por que eles estão sendo influenciados pela mentira? Porque negaram receber a verdade. E quem é a verdade, queridos? Jesus é a verdade. Ah, mas cada um tem a sua verdade. Não tenho problema com isso. Só que a verdade que prevalece é a de Jesus. Quando a sua verdade não concordar com a minha verdade, nós temos que sujeitá-la à verdade de Cristo e concordar com ela e nos sujeitar a ela. Ponto final. Acabou. Se eu não entender isso, vai operar na minha vida a mentira. 11. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro. Presta atenção, querido. Aqui já é um nível lá na frente, creio eu, a igreja não passará por isso na plenitude, mas já passa agora, quando ele diz no 7, ele já opera. Não passaremos por esse aqui lá nos dias da grande tribulação, mas já passamos agora. Então, Ivete, por que algumas pessoas, mesmo tendo conhecido a verdade, mesmo tendo experimentado, mesmo tendo gostado, mesmo tendo amado aquilo, de repente, elas se veem em rebelião total a Deus? Você fala e elas não querem. Você mostra, elas não acreditam. Por quê? Porque já estão sob a operação do erro, da mentira. E aqui está dizendo, o próprio Deus mandou. Para darem crédito à mentira. Eles estão sob a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Então saiba de uma coisa: ou nós acreditamos no Jesus da Bíblia, ou nós seremos terrivelmente castigados. Alguns ainda serão castigados e arrepender-se-ão, mas outros, mesmo sendo castigados, continuarão rebeldes, continuarão sofrendo, sem reconciliar-se com Deus, porque dão mais valor às honras e glórias dos homens do que as de Deus. No livro de Colossenses, volta um pouco aí comigo. É voltando ou é para frente? É para frente. Tessalonicenses, é voltando. É o Marco com o Rococó Galifé dele. Primeiro capítulo de Tessalonicenses, versículo 21. Colossenses, perdão, queridos. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Em diante diz assim, ó: E a vós outros também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Pergunta para o irmão do Senhor: você permanece na fé? Ou você está sendo abalado? Jesus nos reconciliou com Ele pelo sangue derramado na cruz.
E nós precisamos permanecer nessa fé, queridos. Continuando crendo que há poder no sangue de Jesus, que a verdade vai se revelar. Irmã Patrícia, não importa o tempo da humilhação, Deus exalta no tempo dele. Se eu permanecer firme na fé, se eu permanecer acreditando com tudo que há em mim, se é que permaneces na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo dos céus. Esse texto me pega muito, queridos, porque eu sei que todos nós, na hora que ouvimos as boas novas, enchemos-nos de alegria, enchemos-nos daquela vontade, daquela força de sair, sabe, com um sorriso no rosto, dando bom dia até para cachorro na rua e falando de Jesus. Mas a gente começa a ouvir questionamentos, a ouvir opiniões, a ter desapontamentos, e a gente começa a negligenciar a nossa fé. Os homens, queridos, podem mudar, mas o nosso Deus nunca muda. Ele é o mesmo. Então vale a pena permanecer firme nele, firme na fé, acreditando até o último momento. Porque o que vai ser feito para nos seduzir a deixarmos a fé serão coisas muito graves, muito sérias. No livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 8, diz assim: ele falando sobre um juiz iníquo, ele termina esse texto de uma forma completamente surpreendente. No 18:8 ele diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Isso aqui num texto ensinando, insistindo com a necessidade de nós perseverar na oração, né, clamando. Aí ele conclui dizendo: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando vier, ele encontrará fé na terra? Alguém ainda acreditando nele? Alguém ainda declarando que Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores? Ainda alguém declarando que Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida? Alguém ainda declarando que Jesus é bom, mesmo que as coisas à minha volta não estejam tão bom assim? Há alguém ainda acreditando que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é cheio de graça? Há ainda alguém com fé? Porque é muito fácil você falar de coisas boas que estão te acontecendo e exaltar a Deus. Mas e quando não estão acontecendo as coisas boas que você gostaria, você continua exaltando a Deus? Quando você recebe a notícia de que os teus filhos morreram, teu gado morreu, os teus animais morreram, as tuas plantações foram destruídas por gafanhotos, você ainda diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando o seu carro não funciona mais, bendito seja o nome do Senhor. Quando o seu marido não está sendo o que você gostaria que ele fosse, bendito seja o nome do Senhor. Quando a sua esposa não fez o que você queria, bendito seja o nome do Senhor. Quando os seus pais não estão dizendo a você ou fazendo a você o que você gostaria, ainda bendito seja o nome do Senhor. Quando a sociedade à sua volta não está concordando com nada para você, não está fazendo nenhum bem, quando a política não está indo bem, quando a questão financeira não está indo bem, ainda assim, bendito seja o nome do Senhor. Achará porventura fé na terra? Alguém ainda acreditará? Será que a nossa fé está tão superficial que ela é baseada apenas naquilo que eu posso ver? Quando nós falamos em Hebreus, fé é a certeza de coisas que não se vê. O Evangelho é loucura. O Jesus da Bíblia, querido, é loucura. Por isso os homens precisam arrumar um jeito de inventar um Jesus mais palatável, se é que eu posso falar assim. Um Jesus que eu possa degustar. Porque o Jesus da Bíblia, Ivete, é aquele remédio de vó.
mas que cura, que é a resposta para aquilo que eu estava precisando. Então, ou você toma e fica curado, ou você nega e fica doente a vida inteira. Tem um negócio aí, meu amigo, que o cara está com gripe, toma uma colher disso aqui que fica curado, mas para tomar essa colher, meu amigo, dá um trabalho. Porque é difícil, porque é ruim. É porque no nosso conceito, uma coisa que é diferente demais daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivi, irmão Marco, eu e você, não tivemos essa base de um judeu que era criado, a educação do judeu, querido. A alfabetização de um judeu era baseada na Bíblia. Os nossos filhos são educados, aprendem a ler e escrever em livro que diz que nós vimos do macaco. Como é difícil para nós entendermos esse Jesus, porque está longe da nossa realidade. Então, quando vem uma coisa diferente demais, contradiz demais, mas é tudo o que nós precisamos. Se a sociedade entendesse, se a sociedade se rendesse a isso, o mundo seria completamente diferente. Ele virá, mas ele achará ainda fé? Será que alguém ainda vai estar crendo nele? E sabe de uma coisa, Robson? Quando alguém bate na gente e diz para negar Jesus, se alguém te encher de pancada e dizer para você negar Jesus, você vai negar? Eu penso assim que, como homens, né, nós vemos histórias de pessoas que perderam as suas famílias para negar Jesus. Tem pessoas que foram lançados os seus filhos para os leões, mas se eles negassem Jesus, eles não lançariam os filhos. E os próprios filhos diziam: pai, não negue. E corriam sorrindo para serem estraçalhados por leões, por causa do nome de Jesus. Ivete, eu já passei por uma semi-experiência dessa no quartel, onde havia um oficial que era contrário aos evangélicos e ele massacrava quem era evangélico. Mas quanto mais ele massacrava a gente, mais o meu coração enchia de alegria. Eu ficava feliz, porque no quartel eu estava sofrendo por causa do nome de Jesus. Então, Robson, não pensa que Satanás vai vir com tridente, capa vermelha, rabo, chifre, te dizer nega Jesus. Não vai não, querido. Ele vai vir segundo a eficácia de Satanás, é com sutileza. Sabe como é que você dá remédio para criança? Põe dentro do iogurte, né? Esmigalha e põe dentro do iogurte. A criança come que não. Satanás está fazendo, não que os pais sejam o inimigo dos filhos, né? Estavam querendo fazer uma coisa boa. Mas o inimigo não vem com confrontos. Ele não vai te obrigar, mas ele vai seduzir. Por isso Jesus está dizendo: e quando eu vier, ainda encontrarei fé, ainda haverá fé. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Estou concluindo, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11. Diga para o seu irmão: acredite em Jesus, mantenha a fé. Diga: permaneça na fé, permaneça. Queridos, era muito importante quando nós lemos aquelas guerras, né, ou assistimos algum vídeo ou filme, quando você vê que o pessoal está ali meio moribundo, né, diante do inimigo, e de repente levanta os capitães ali na frente e começa a correr, dando gritos de guerra e levantando a moral do povo. Quando aquele cara parte da fileira contra o inimigo, o que é que você pensa que ele está disposto? A morrer. Nós temos que ter uma fé tão inabalável em Deus a ponto de estar disposto a morrer pela fé. Não é cometer suicídio, mas ainda que eu tenha que perder a minha vida, eu não vou voltar. Eu me nego taxativamente a concordar, a aplaudir, a bater palma para pessoas que querem aveludar o Evangelho. Não, queridos. O Evangelho que salva era o Evangelho
rasgado, sem veludo, sem nada, sem enfeite, sem nada. Porque ou a pessoa era salva, ou era salva. Ou é condenada e é condenada. Agora nós vivemos num século em que eu aveludo o evangelho para ter número de pessoas. E eu consigo. Eu já disse a vocês. E eu sou tentado todos os dias. Eu ouço vozes todos os dias, querido. Vozes do maligno. Dizendo, por que você não faz assim? Todo mundo faz. Está dando certo. Todo mundo está prosperando. Está vendo aí o ministério tal? Está vendo o ministério tal? Por que você não faz? Eu ouço todo dia isso. E é fácil fazer. Porque não tem coisa mais simples do que mexer com a alma humana. Basta você dar 2 ou 3 palavras que são palavras coringas, inclusive aprendem aí na PNL para vender, para fazer outras coisas. Também é aplicado nas igrejas. Mas será isso o Evangelho de Jesus? Será essa a nossa esperança? Aquilo que é temporal? Hebreus capítulo 11, 23 diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Qual era o decreto do rei? As parteiras tinham que matar todos os meninos. Só que eles, pela fé, foram contrários a isso. Será que tem fé na terra? Será que é fé? Você já andou quantos quilômetros para ir num culto? Já navegou a remo quantas horas para ir num culto? Você só faz isso, Marco, em uma condição: se você tiver visto algo. E eu louvo a Deus, queridos, tenho absoluta certeza que vocês veem algo. Porque nenhum de vocês, mas absolutamente nenhum de vocês, aqui no bairro do Canaã, tem igrejas muito melhores do que essa. Congregações, perdão. Porque a igreja é de Jesus e ela não cabe em 4 paredes. Amém? Mas tem igreja muito melhor. Eu sei, irmã Patrícia, que você já é uma pessoa que veio de outra fé. Tua congregação era muito melhor que essa. Cadeiras melhores, estrutura melhor. Você pensa que eu não tremo e me arrepio? Eu me arrepio, queridos. Porque você não vem num culto aqui se você não viu algo. Você só vem se você viu. Você vê o investimento que é hoje. Sabe o que um pastor disse para mim esses dias? Eu não me atrevo, em hipótese nenhuma, a começar um ministério com menos de 200 mil reais no bolso. E ele me deu as razões, ele tem razão. E nós vem aqui maluco e começa uma sem nem um centavo no bolso. Sem negociar a fé, Ivete. Porque nós cremos no Evangelho. É pela fé. Não é, falei esses dias para uma pessoa, querida, a igreja não é minha. A pessoa tentou me dar uma lição de moral e eu disse, eu não tenho igreja. A igreja não é minha. A igreja é de Jesus. Eu sou membro dessa igreja. Eu congrego com um grupo de irmãos que pertencem a essa igreja. Mas a igreja é de Jesus. Então o que eu vou temer? Os pais de Moisés não temeram o risco da morte. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Será que nós sabemos o que é isso? Será que nós calculamos o que é isso? Você recusar ser chamado filho da filha de Faraó, ô Cauê, tu sabe o que é isso? Você calcula o que é? Negar ser príncipe, o que isso significa nos dias atuais? Atualize.
é você não ter falta de nenhuma coisa, não ter necessidade de nada, ver pessoas se prostrando, reverenciando você, é receber honras e glórias, como foi feito agora nas múmias lá do Egito, que o egípcio tem uma cultura de honrar os mortos como nenhum outro povo na face da terra. Por isso as mumificações, porque a reverência deles, sabe o que significa isso? Aí Moisés, Ivete, pega e diz: não quero ser chamado filho da filha de Faraó. Ele continua aí o versículo 25 dizendo: preferindo ser maltratado com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Você entende isso, querido? Você entende isso? Sérgio, tu entende isso? Porque o que a gente tem feito por coisas pequenas, banais, que vão passar, o que as pessoas têm feito por causa de políticas e políticos, eu tremo nas bases, querido, de pensar: será se uma autoridade governamental chegasse, eu ia render, entregar microfone na mão dela, criar um espaço adequado para ela, dentro do culto ao Senhor? Como eu estou vendo as congregações Brasil afora fazer, independente de partido, independente de linha ideológica, a congregação dos santos é para adorar e exaltar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é para homens públicos pegar microfone e fazer campanha. Não é, queridos. Mas é o que estão fazendo com a igreja do Deus vivo. E não tem a ver, Sérgio, ser a favor ou contra determinado ou aquele partido. Eu sou a favor do único partido que importa para nós, o do reino de Deus. E se nós deixarmos que os microfones sejam entregues nas mãos desses homens que não têm temor de Deus, não tem, querido, não se enganem, não se enganem, não há temor de Deus. Sabe por quê? Se houvesse temor de Deus, não faria. Eu acredito em Deus, o Pai, o Criador dos céus e da terra. Eu acredito em Jesus Cristo, Filho. Eu acredito no Espírito Santo, o Consolador. E basta. Ah, mas vai reunir para falar num palanque aí qualquer? Não tem problema nenhum um crente lá. Não vejo problema nenhum. Como patriota, como cidadão, não vejo problema nenhum. Mas usar o púlpito da igreja, não faz isso. A igreja não é nossa. E aí eu pergunto: será que ainda há fé? Sabe por que eu faço, Robson? Porque o governador do estado, o prefeito, um vereador qualquer tem poder de chegar aqui hoje e embargar o que nós estamos fazendo aqui. Então eu tenho que usar um vocabulário polido, bajulador, para não ser perseguido. Mas essa não é a função da igreja. A função da igreja é transmitir a verdade. Moisés preferiu sofrer. Sabe o que é isso, queridos? Nós não fazemos ideia, Sérgio não faz ideia do que é isso. Porque, Ivete, ao mínimo de dor que eu sinto, eu começo já a questionar, a reclamar. Mas aqui é um homem que preferiu sofrer e sofreu. 40 anos de deserto, sozinho cuidando de ovelhas,
Depois mais 40 anos de deserto, conduzindo um povo rebelde. E aí, na ilharga, como diz o meu povo lá nas ribeirinhas, na ilharga da terra prometida, Deus diz: Moisés, sobe no monte, contempla a terra, porque você não vai entrar nela. Quem enxerga Moisés triste nessa hora? Eu enxergo Moisés fazendo assim: Yahoo! Porque ele não ia ter que entrar nessa terra, porque o Senhor disse: eu vou te levar para mim. Eu queria ouvir isso hoje, porque esse mundo que nós estamos é mau, queridos, que a gente não tem ideia. Por isso a gente prefere as coisas e não a Deus. Por isso a gente quer posições, glória dos homens, aquilo que é transitório. Olha o que ele diz aí, querido. Que coisa linda, ele preferiu sofrer, ser maltratado, do que usufruir prazeres transitórios. E mesmo no mundo gospel é assim. As pessoas hoje querem ser famosas, elas não querem tornar o nome de Jesus famoso. As ministrações, as biografias das pessoas não começam exaltando a Jesus, como mencionou outro dia o Marco aqui. Alguns pregadores, quando são anunciados, eu fico até envergonhado. Digo: meu Deus, o que eu estou fazendo? Porque os homens têm tanta graduação, pós-graduação, tanto doutorado, tanta coisa, que eu digo: meu Deus, o que eu estou fazendo? São vice-deus. Os seus nomes têm que ser exaltados. Tem que ter prelúdio para ele entrar. Tem que ter pós-lúdio para ele sair. Só os tradicionais vão entender o que eu estou dizendo. E o nome de Jesus? Você passa 40 minutos, 1 hora, Klaus, ouvindo um sermão. O nome de Jesus não é mencionado. Porque a moda agora é ser pastor coach, com ministrações de autoajuda, motivacionais. Então, se eu falar de Jesus, pode pegar mal. Então, deixa eu falar de Jesus de uma forma embutida, não explícita. Não, eu quero dizer: eu te amo, Jesus. Eu quero dizer que Jesus é tudo para mim. Que ainda que eu perca tudo hoje, se eu não perder Jesus, está valendo. Eu só não posso ter tudo hoje e não ter Jesus, porque aí não vale nada, queridos. Porque a vida do homem é como um sopro. Uma hora tem, outra hora não tem. Uma hora estamos, outra hora não estamos. Eu vi a minha mãe em setembro de 2020 e em fevereiro de 2021 não vi mais minha mãe. Tudo passa. Mas se você acredita em Deus, se você tem fé, essa fé, Moisés pela fé, olha o que ele diz na continuação. Porquanto, versículo 26 eu estou lendo, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, ou seja, sofrer por Jesus, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. E quantos de nós estamos aí chorando pelos tesouros, quando deveríamos chorar por Jesus? Quantos de nós estamos muitas vezes nos endividando porque não nos contentamos com Jesus? Nós queremos uma roupa melhor, nós queremos um carro melhor, nós queremos uma casa melhor, nós queremos tudo melhor e fazemos qualquer negócio para alcançar isso, e nem perguntamos a Jesus se ele está ok ou não com isso. Mas se lá na frente der errado, nós vamos clamar a Jesus e dizer: Senhor, eu sou teu filho, eu sou tua filha. Não pode ser assim. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Mais uma vez,
Fé paralela ao medo, a amedrontar, a temer, se acovardar. Ele não temeu a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Você crê em Jesus? Você pode ver Jesus? Só pela fé. Só pela fé. E quando você vê Jesus pela fé, queridos, não tenho aqui as datas, mas sei que muito antes de Jesus ter chegado aqui, Moisés o viu. Muito antes de Jesus pisar nessa terra, Jesus o viu. Jesus veio, pisou, andou conosco, morreu, ressuscitou, foi ao Pai e disse que vai voltar para nos buscar. E há muitas pessoas que não acreditam. E mesmo não vendo Jesus, Marco, eu continuo crendo. Alguém me lembra de eu jogar fora esse relógio depois do culto? É um relógio que está me olhando aqui. Atos capítulo 14. Versículo 22. Versículo 22, amém, queridos? Diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos, aqui, se eu não me engano, na igreja de Corinto, para permanecerem firmes na fé. Porque aqui era um momento em que havia uma perseguição. E hoje a igreja sofre uma perseguição passiva. O que é uma perseguição passiva, Sérgio? Uma perseguição passiva, queridos, é aquela que está indo contra a verdade sem demonstrar que está contra. Aquela que está indo ao oposto da verdade sem, no entanto, demonstrar que está oposto. Então você tem que ter uma mente muito ligada. E aqui Jesus havia acabado de, se você voltar no versículo 19 em diante, você vai ver que Jesus tinha acabado de ser apedrejado por causa do evangelho da Bíblia. Não do evangelho que alguém inventou, não de uma palavra aveludada para ser aceita. E quando você, Cauê, falar a palavra da verdade, você vai levantar inimigos. Mas alguém que converteu ouvindo a palavra da verdade vai converter de verdade. Vai converter de verdade. Aí, Ivete, ele pregou, sabe o que fizeram? Expulsaram ele para fora da cidade e apedrejaram ele. Os discípulos ali, aqueles que viram a situação, o rodearam e começaram a tirar as pedras de cima de Paulo para levar o seu cadáver para ser sepultado. E de repente Paulo levanta do meio das pedras. Entra na cidade de novo daqueles que apedrejaram ele. E começa de novo a pregar o evangelho e dizer: irmãos, permaneçam firmes na fé. Permaneçam firmes na fé. O que eu quero dizer? Que no meio de tudo que eu tenho visto à nossa volta, a única coisa que eu tenho ouvido do Espírito Santo é: fica firme na fé. Talvez você vai sofrer uma situação ou outra, mas fica firme na fé. Porque você ainda está vivendo num mundo mau. Você ainda vai sofrer perdas, Ivete. A minha esposa está indo para São Paulo na quinta-feira. Deus pode fazer um milagre? Pode, mas talvez a gente possa perder. Isso faz parte dessa vida. Ainda vamos sofrer,
Ainda vamos ter o nosso coração partido algumas vezes. Ainda vamos nos decepcionar. Mas permaneça firme na fé. Não na fé nas coisas que os homens dizem, não na fé nas coisas à sua volta, mas na fé em Deus, o Criador. Porque Ele prometeu que vai nos resgatar para uma vida sem dor, sem choro, sem fome, sem miséria, sem nenhuma maldade. O plano dele vai ser executado em o nome do Senhor Jesus. Então permaneça firme na fé. E eu não quero hoje, particularmente, concluir uma reunião com júbilos, com aplausos, com isso, com aquilo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A salvação é individual, mas a caminhada é coletiva. Quando você vê que um irmão seu está fraquejando na fé, liga para ele e diz para ele permanecer firme na fé. Eu lembro dos sul-africanos que tem uma cultura lá nos times de rugby, que na véspera da final do campeonato eles reúnem num ginásio grande e eles começam a exaltar os jogadores, a dizer como você é bom, como você fez boas jogadas, como você deu bons passes, como você orquestrou legal, como você se posicionou bem. Só que eles fazem isso de uma forma muito como se fossem para uma guerra. E às vezes nós estamos tão ocupados nas distrações das sutilezas de Satanás, que quando a gente vê alguém fraco na fé, a gente só critica. A gente só diz, é assim mesmo. Esse não dá, não tem jeito, não vai dar certo, nunca vai vencer. E você não lembra de nenhuma coisa boa que essa pessoa tenha feito enquanto cristão, ou enquanto estava firme. Então eu quero dizer para o Marco, fica firme na fé. Eu lembro do Marco fazendo evangelismos loucos na rua, entrando em ônibus e evangelizando. Você lembra disso, Marco? E quando você ia para a chácara de ônibus, você evangelizava o ônibus. Por que a gente para? Por que a gente para? Por que a igreja tem deixado de ser a igreja de Jesus para ser a igreja do oba-oba, para agradar pessoas? Importa agradar a Deus, queridos. Então permaneça firme na fé. Não recue diante das oratórias, das narrativas, das frases de efeito, das frases enfeitadas de coisa boa, mas no fundo está cheia de veneno para destruir as pessoas. Eu ouvi de alguém esses dias assim, eu vejo essas coisas, mas eu não gosto de me meter. Irmão Patrício, eu vou me meter. Se você não quiser que eu me meta na sua vida, você não pode congregar aqui. Porque eu amo vocês. Eu amo Cláudio, eu amo João. Eu amo João Paulo, Robson, Mariana, Ive, Marco. Ivete, eu vou me meter. Porque você é minha irmã em Cristo. E eu não tenho nenhuma alegria em ver. Você pode me odiar, você pode me detestar por eu fazer alguma coisa que não te agradou, não tem problema. Porque eu estou sob o peso da responsabilidade do atalaia. E todos nós somos um atalaia na vida um do outro. Se você me ama, você vai me criticar. Só que você me critica e fica comigo. Você não critica e vai embora. Você não critica e me dá as costas.
e me deixa sozinho. Você fala para mim a verdade, mas você fica comigo. Você atravessa os rios comigo, atravessa as pontes comigo. Isso é o Evangelho. Porque o mundo diz a cada um cuide da sua vida, e o Evangelho diz não. Suportai uns aos outros, exortai uns aos outros a permanecer firmes na fé, a não deixar que as coisas alheias, as coisas do mundo nos abalem, mas permaneçamos firmes na fé. E ainda que a nossa fé seja provada, nós vamos continuar de pé. Amém? E se alguém disser, mas porque você te incomoda tanto assim comigo, diga para ela, porque eu quero te ver firme na fé. Porque eu te amo, eu quero o teu bem, e eu quero te ver firme na fé. Amém? Como eu disse, eu não quero aplausos, porque essa não é uma reunião para terminar com aplausos. Essa é uma reunião para terminar com reflexões. Cada um de nós, pensando como é que nós temos nos comportado diante desse mundo. Ainda estamos defendendo a fé? Klaus, tem um monte de jovem precisando de jovens que defendam a fé. Não que se alinhem ao que eles estão propondo, mas que defendam a fé. Pedrão, Aécio, Guga, Rodrigo, lá na escola onde vocês estão. Há jovens, crianças que estão perdendo a esperança, porque suas famílias estão sendo destruídas, porque eles não têm fé. Por isso você está lá, onde você está. Você não foi para o colégio elite para ser um elite. Você já é um elite de Deus e está lá para transformar a vida de outros ali. Vamos orar, queridos.